de resultados, e como eu disse, eu sempre começo a escrever pelos resultados, muitas pessoas também fazem isso, e em seguida material e métodos. Muitas pessoas, depois de material e métodos, escrevem discussão. No meu caso, eu prefiro já fazer uma introdução, nem que seja uma introdução provisória, para depois me dedicar mais à parte de discussão, que é a parte mais difícil. Por isso que eu estou dando nessa sequência, material e métodos, e depois a introdução. Então, vamos agora para a parte de material e métodos. É lembrar que está havendo uma tendência hoje de um material e métodos ele ser mais telegráfico, mais conciso. E, às vezes, os autores de boas revistas estão deixando muito detalhamento para esse informação suplementar, né? Que é aquela local que a revista reserva para você botar informações secundárias que não aparecem no artigo original. Então, parece que está havendo uma tendência para esse lado aí. Mas, com certeza, o material imenso está ficando mais conciso. Bom, os resultados, eles dependem do modo como o estudo foi feito. Então, é aí que entra o material em método, explicando como o estudo foi feito para se alcançar determinados resultados. Então, o material em métodos, ele dá credibilidade aos seus resultados. O nível de detalhes do material em métodos. Esse aqui talvez seja um problema que a gente sempre tem, né? A gente não sabe se está dando informação demais no material e métodos ou se está dando informação de menos. Eu observo muito em tese, o pessoal que está começando agora, que eles geralmente apresentam de menos, né? Faltam muitas informações que são necessárias no material e métodos, para que outras pessoas repitam o seu trabalho, ou entendam os seus resultados, ou concordem até com a sua conclusão. Mas também ocorre o oposto, né? O pessoal escreve demais, às vezes colocando coisas que não são necessárias, ou são óbvias. Por exemplo, eu já vi estudante escrever dessa forma. As amostras foram colocadas em saco de papel devidamente identificadas. Veja bem, gente, nós escrevemos um artigo científico para os nossos pares, quer dizer, para outros cientistas que trabalham com pesquisa. Você falar que colocou em saco de papel devidamente identificado, eu acho que todo cientista sabe que tem que identificar o saco de papel. E ainda você põe que é devidamente, quer dizer, não é para ser indevido, não, como se fosse uma informação importante. Então, tem, às vezes, coisas que não são necessárias no material e métodos. Esse detalhamento, ele deve ajudar, quer dizer, o nível desse detalhamento deve ajudar a explicar por que seus resultados diferem de outros estudos conduzidos antes. E você vai ter oportunidade de verificar isso quando estiver escrevendo a discussão. Mas meu resultado deu diferente do resultado que tem na literatura. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar o material e métodos que você utilizou e comparar com o material e métodos que os outros estudos empregaram. Porque para explicar essa diferença, geralmente é um material e métodos que foi diferente. Então, um material e métodos bem colocado, né, ajuda você a explicar isso. Bom, é muito importante, né, essas instruções para autores, e geralmente em todas as revistas boas, né, você vai encontrar essa frase
em relação a material e métodos. O material e métodos deve conter detalhes suficientes para o leitor repetir o estudo e obter resultados semelhantes. Então, pensem sempre no leitor, pensem sempre que alguém pode querer repetir seu estudo. Então, aqueles detalhes importantes devem ser colocados aqui. Qual o objetivo desta sessão? Bom, o material e métodos, ele permite você julgar um método experimental, de modo que você possa aceitar ou não aquela generalização que ele usou na conclusão do trabalho. Vou dar um exemplo que eu já comentei com vocês antes, é daquele artigo que chegou para mim uma vez para dar parecer, em que eu fui direto na conclusão, né, para ler. E lá estava escrito que o melhor espaçamento para o feijão era 0,6 metros. E que depois eu falei, eu vou ver no material em metros qual a amostra que ele usou para tirar essa conclusão. E ele tinha escrito que usou cultivar Pelé. E só parou por aí, não falou mais nada. Então, como eu trabalho com feijão, eu sei que feijão tem vários tipos. E esse 0,6 não poderia ser para todos os tipos de feijão. E eu achei que ele estava trabalhando com feijão do tipo 3. Eu achei que o Pelé era tipo 3 por ele ter achado espaçamento de 0,6. Mas veja bem que o método experimental que ele mandou, que eu li, ele está deficiente, né? Por não caracterizar bem essa amostra que ele usou para representar o feijão do tipo 3 e não todo feijão, como ele estava dando a entender. Uma coisa importante aqui no material e métodos é você ter um modelo. Eu uso muito isso. E esse modelo é bom você usar daquela revista-alvo para a qual você vai mandar seu trabalho. Essa revista que você escolheu, logicamente, ela deve publicar artigos na área que você publica, naquele assunto específico. Então, imprima, né? Uns 2, 3 artigos semelhantes ao seu e vê como é que é o modelo, né? Como é que eles preparam o material e métodos. Isso ajuda demais. Porque se aquele material em métodos já foi aprovado pela revista, e você seguir mais ou menos o que tem ali de conteúdo, você também tem uma chance grande de aprovar seu trabalho. Bom, empregue material e métodos usado em estudos publicados em boas revistas. Isso é muito importante. Não vai inventar material e métodos, não vai usar material e métodos de revistas ruins, porque depois, na hora de publicar, você vai ter problema. E outra coisa que eu chamo a atenção, não pergunte a seu orientador quais dados tomar, ou como tomar esses dados. Eu incluí isso nas minhas aulas, porque eu sou professor lá no Maranhão, e eu tenho uma turma lá e tenho orientados lá no Maranhão também. E a primeira coisa que eles me perguntam quando eu chego lá, professor, qual dado que você acha que eu devo tomar? Toma isso. E como é que eu tomo esses dados? Então eu falei, não, nós precisamos conversar sobre isso, né? Vocês não estão sabendo o caminho que deve ser tomado. Né? Então veja bem, gente, o estudante tem que apresentar para o orientador a solução, porque o caminho é um caminho muito simples. Consulte a literatura. Quer dizer, o orientador pode até te indicar uma, duas literaturas que, a partir das quais você encontra as outras. Então, é ali que está o material e métodos, né? Ali que estão os dados que devem ser tomados, ali que explica como toma cada um desses dados.
Então, isso é importante, né? Em vez da gente ficar perguntando sempre ao orientador o que se deve fazer. Bom, no material e métodos, nós podemos usar tabelas, figuras, ilustrações, fluxogramas. Isso tudo é permitido. Veja no caso desse exemplo da Crop Science, ele está usando uma tabela em que ele mostra, são informações sobre solo. Essa outra aqui já é uma ilustração da Plant Ecology, onde ele mostra como é que a composição da parcela e subparcela, que ele preferiu apresentar na forma de figura. Bom, isso aqui foi tirado da revista Nature, chamar a atenção de vocês em relação às subseções. As subseções, ela pode ser usada em outras seções do artigo científico. Mas aqui em material e métodos, em particular, ela é muito importante. Por quê? Bom, é difícil uma pessoa que lê com detalhes o material e método. Acho que vocês já devem ter percebido, né? Material e métodos a gente muitas vezes nem olha. Quem vê com detalhe material e método é alguém que está querendo repetir o trabalho da forma que nós fizemos, ou então quer ver o detalhe sobre nossa amostra, mas vê coisas pontuais. Então, quando você divide o material e métodos em subseções, você facilita para o leitor, porque ele pode ir direto naquela informação que ele está querendo, em vez de ter que ler, né, essa quantidade de informação junta. Então, vejam aqui, no caso dessa revista Nature, ele apresentou aqui uma subseção dentro da seção métodos. Aqui ele apresentou uma outra subseção. O número de subseções, geralmente, a gente vê aí até 6 no máximo, mas pode ir além disso, mas geralmente entre 4 e 6 subseções nessa seção material e métodos. Veja na revista Alvo como são escritas as subseções. Né? A gente tem dúvida, mas o que eu devo colocar no título da subseção? Pega, né, a revista Alvo, pega aqueles modelos que você tirou dessa revista e veja como é que eles fazem, né? Aí te dá uma ideia de como você deve utilizar o título dessa subseção. Bom, verbo em material e métodos. Geralmente, vocês vão ver que eles usam aqui voz passiva. E isso aqui é a voz passiva é muito mais usada em material e métodos do que nas outras seções. Por que isso? Porque no material e métodos, gente, o importante, muitas vezes, é o que foi feito. Não interessa quem fez. Então, por isso, se usa a voz passiva, que não apresenta o sujeito que exerceu aquela ação. Então, é muito comum você ver a temperatura do animal foi medida, ou a capacidade de produzir proteases foi determinada. Isso é voz passiva. Mas há revistas, e a tendência hoje tem aumentado, né, que também usa a voz ativa. Nós fizemos isso. E muitas vezes combinada com a voz passiva em algumas revistas. A Nature e Science, por exemplo, eles usam no material e métodos, combina a voz ativa com a voz passiva. Então, já está havendo esta tendência. Bom, vamos dar um exemplo aqui do uso da voz passiva. Essa é uma revista na área de vocês. O título é Aumento da fermentação no rumen.
e produção de vacas leiteiras com silagem de flemíngia acrescida de fitonutrientes. Então, eu tentei traduzir o título só para vocês saberem do que se trata. Vejam aqui, nesta subseção do material e métodos, como é que eles usam o verbo. Foi colhida. Isso é voz passiva. Foi cortada. Voz passiva. Foi misturada. Voz passiva. Então, veja que nessa revista aqui, praticamente eles usaram só a voz passiva, né? Então, isso é muito comum em material e métodos, usar essa voz passiva. Porque não interessa quem fez. Muitas vezes, uma análise não foi nenhum dos autores que fez, foi um laboratorista, então não interessa falar que foi o laboratorista que fez. Aí você usa a voz passiva, que evita, né, nomear a pessoa que fez aquela análise. Quando usar a voz passiva, evite frases com sujeitos muito longos e verbos curtos no final da frase. Vamos dar um exemplo aqui. Soja e milho, coletados no estado do Mato Grosso, assim como sorgo e trigo, coletados no estado de Minas Gerais, foram usados. Então, veja que o foram usados está bem deslocado, né? Do sujeito, ou dos sujeitos dessa frase. Então, isso indica que nós precisamos reescrever essa frase de uma maneira mais simples, de uma maneira que nosso leitor não precise fazer releituras. Porque quando o nosso leitor começa a fazer releituras do que nós escrevemos, você tem uma chance maior de perder um leitor, porque ele pode desanimar. Então, quando o texto flui, ele lê, mas começou a ter que repetir releituras, ele acaba desistindo. Então, nós temos que ser muito claro no nosso texto. Uma forma de corrigir isso seria: 4 cereais foram usados. Então, veja que cereais aí, o sujeito já botou o verbo perto do sujeito. E aí, 2 pontos. Soja e milho, coletados no Mato Grosso, e sorgo e trigo, coletados em Minas Gerais. Então, a frase aí melhorou. O que a gente deve evitar, ou o que a gente deve fazer, é apresentar o sujeito mais o verbo entre as 9 primeiras palavras da frase. Essa é uma recomendação bem geral e que é bom a gente cumprir, né, para a frase ficar clara. Nós vamos ter a oportunidade de falar na parte de clareza, nós vamos falar especificamente sobre isso, mas eu já vou adiantando alguma coisa. Organização da escrita. Apresente as informações na ordem adequada, de modo que o leitor possa entendê-las após a primeira leitura. Então, sempre a gente tem que procurar formar uma frase que, na primeira leitura, o nosso leitor entenda. Senão, nós estamos correndo o risco de perder o leitor. E, para isso, gente, para a gente ser claro, nós temos que escrever do geral para o específico. Então, veja, se começa a frase com uma informação geral sobre o que foi feito ou foi usado, que é o caso do nosso material e métodos, redator e leitor olham para o mesmo panorama. Quando você começa com a informação geral. Informação geral é um panorama. Então, vejam, o exemplo, quando você começa a frase com
em todos os casos, você está dando um panorama. Você está começando do geral. Quando você começa no primeiro ensaio, é um panorama em que você, a seguir, vai dar detalhes. Logo, quando o redator apresenta os detalhes, o olhar de ambos, tanto do redator quanto do leitor, já está no panorama, né? Ele já está vendo o panorama. Quando você começa a delinear os detalhes, fica mais fácil para ele entender. Então, vejam, mostre ao leitor a parede antes de examinar os tijolos. Então, a parede aqui está no lugar do panorama e os tijolos está aqui no lugar dos detalhes. Então, essa forma de escrever ajuda muito. O que escrever em material e métodos? Bom, aqui é um lugar onde nós mostramos esse where, que é em inglês, né, que é onde. Por exemplo, onde foi conduzido o estudo? Isso vai apresentar material e métodos. O when é quando. Quando teve início o estudo? Quando você coletou os dados? São informações que entram no material e métodos. What, ou seja, qual reagente você usou? Qual equipamento foi empregado? Qual software foi empregado para fazer a análise estatística? Isso entra no material e métodos. How, como? Como as amostras foram coletadas? E why, que é o porquê. Né? Por que escolheu esses cultivares? Por que escolheu esse solo? Então, gente, muitas vezes no material e métodos, nós temos que justificar a nossa escolha. Esse é o local exato, é material e métodos, né? Por que você está usando essa variedade? Igual aquele exemplo que nós demos do cultivar Pelé. Por que ele utilizou o cultivar Pelé? Né? Se ele colocasse lá que utilizou porque é a cultivar mais plantada no Brasil, é uma boa justificativa. O leitor gostaria de ler isso, né? Essa sequência da descrição não necessariamente tem que ser nessa ordem que nós escrevemos, mesmo porque em várias partes do artigo nós falamos onde, em várias partes nós falamos quando, e a sequência da descrição no material e métodos você vai ver no seu artigo modelo. Geralmente as revistas seguem um certo padrão, mas há um pouco de diferença de uma revista para outra. Por isso é importante você ver nesse artigo modelo tirado da revista onde você vai publicar. Vamos dar um exemplo aqui de uso de onde e quando no material e métodos. E para isso nós usamos esse artigo aqui que foi publicado numa revista brasileira. Se eu não me engano, foi na PAB, né, a revista da Embrapa. Ele começa aqui o material e métodos. Então, no início do material e métodos, ele diz que o experimento foi conduzido em uma fazenda comercial localizada no município de Castro, no estado do Paraná, Brasil. Então, vejam que aqui ele está indicando onde o estudo foi feito. E, geralmente, esse onde aí aparece no início do material e métodos, né? De seguida, ele fala que foi durante 4 meses, né, iniciando em 26 de março e terminando dia 1º de julho de 2014. Então, vejam que aqui ele vai indicar quando o estudo foi feito. Bom, eu gostaria de fazer uma análise crítica em relação a esse termo, durante 4 meses. Prestem atenção nisso.
É necessário escrever durante 4 meses? O que a gente tem que raciocinar, que eu falei com vocês antes, que nós não estamos escrevendo um artigo científico para produtores, não é para eles, é para cientistas. E se você já está falando que começou em março e terminou em julho, o pessoal sabe fazer conta. Você não precisa gastar mais palavras aqui para explicar. Então, eu tiraria durante 4 meses, né? Foi feito de março a julho, nessas datas aí, pronto. Não há necessidade de mais informação. Bom, vamos ver aqui a seguir ele usando esse qual e este como. Então, vejam aqui que ele já vai falar sobre a raça que ele usou nesse trabalho. Então, qual raça? Ele está explicando o ato. Mas aqui embaixo ele fala das amostras de leites que foram coletadas durante a semana. Então, aqui ele está falando como coletou o leite. Aqui nessa outra parte, ele vai também explicar como é que as vacas foram alimentadas. Então, esse how novamente, como as vacas foram alimentadas. Aí ele vai explicar. Nessa outra parte, ele vai usar o como e vai utilizar também o qual. Vejam aqui, a amostra de leite, que é o leite da manhã, foi coletada. Então, como foi coletada a amostra de leite? Isso que ele está mostrando. Então, como? E em seguida ele fala o que ele usou para coletar a amostra. Então, aqui ele está mostrando qual coletor foi usado. Então, parte também do material e métodos. Nessa parte aqui, ele vai mostrar quando e onde novamente. Vejam aqui, ó, as avaliações foram feitas entre 8 e 9 da manhã. Então, novamente, quando avaliou? Entre 8 e 9. Está respondendo ao quando. E aqui ele fala que foram armazenadas em uma caixa refrigerada, com gelo. Então, onde armazenou? Foi numa caixa com gelo. Bom, esse why não apareceu nesse artigo que eu usei como exemplo anteriormente, mas esse why também é importante. Então, algumas decisões tomadas no material e método, elas devem ser justificadas para que o leitor confie na escolha que os autores fizeram. E aqui eu peguei um outro exemplo, também dentro da área de vocês. Vou dar um tempo para vocês lerem aí o título. E na parte de material e métodos, ele escreveu isso. Numa parte lá do material e métodos. O limite de 18% foi usado porque nossas amostras foram tomadas em torno de 32, 35 dias em leite. Não sei se vocês traduzem assim, mas ele está explicando por que foi tomado, por que foi usado esse limite de 18%. Então, entrou aí o why, né? Que também faz parte do material e métodos. Bom, ética no estudo. Vocês que trabalham com animais, isso aí é muito importante. Eu trabalho com planta, até agora não é importante, não, mas não demora também a ter exigência, né, de comissão de ética. No caso seus, nós vamos usar aí esse estudo
Acho que nós já comentamos sobre esse estudo antes, e vejam que ele já coloca essa parte sobre ética, dessa comissão de ética, já no início do material e métodos. Então, o local de colocar isso, né? Qual foi a comissão que aprovou o estudo, né? Qual foi o número dessa referência, isso é colocado em material e métodos. Então, aqui ele fala, né, que o estudo foi aprovado pela determinada comissão e que a referência tem número 0201.2 e aí por diante. Então, isso faz parte do material e métodos. Bom, um erro comum em material e métodos que eu tenho reparado é a pessoa repetir informações. É importante aqui, gente, que a partir de quando nós temos uma informação, a gente não repita mais isso. Já foi informado, acabou. Eu peguei um trabalho uma vez para ler, olha o que a pessoa escreveu. O experimento foi conduzido em 3 safras agrícolas, 2014, 2015 e 2016. Primeiro erro aí, ele escreveu safras agrícolas. Isso é uma redundância, né? Porque toda safra é agrícola. Não tem uma safra que não seja agrícola. Então, ele poderia ter usado apenas safra. Em seguida, e aqui eu dei uma melhorada na frase, porque ele gastou umas 6 linhas para passar essa informação, que é essa. Os tratamentos constaram da combinação de doses de calcário, 0, 200, 400 ou 600 quilos por hectare, e doses de nitrogênio, 0 ou 60 quilos por hectare, em 3 safras. Então, veja, já está repetindo novamente o que foi informado acima. O leitor já sabe disso. E em outra parte do trabalho, ele escreve: os experimentos foram instalados na primeira quinzena de junho em 3 safras. Então, gente, é importante que a gente faça várias releituras daquilo que nós escrevemos. Logicamente, qualquer um comete esse erro, mas à medida que nós fazemos releituras do que nós escrevemos, nós vamos corrigindo isso. Então, essas releituras nos ajudam. No caso aqui, eu juntaria a primeira frase com a última e formaria uma apenas. Veja o que vocês acham. Experimentos foram instalados na primeira quinzena de junho e conduzidos em 3 safras, 2014, 15 e 16. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar, né, qual a melhor maneira que a gente pode dar informação gastando menos palavras. Isso é um respeito ao tempo do nosso leitor. E também a paciência, né? Bom, em relação ao material, quando nós escrevemos materiais que foram utilizados, a especificação técnica do material e a origem são importantes. Então, veja, por exemplo, as plântulas foram tratadas com inibidor da ação do etileno 1-metil-ciclopropano. Onde que eu obtive esse etileno 1-metil-ciclopropano? Nessa empresa, Flora Light. Onde que ela fica? Nessa cidade, que fica nesse estado dos Estados Unidos. Mas por que eu tenho que informar isso? Porque muitas vezes, gente, a pessoa repete o que você fez no material em métodos e não chega ao mesmo resultado. E o problema pode ser o material que você usou que não é de qualidade boa. Então, você tem aqui onde a pessoa adquiriu o material dele para fazer o teste. Equipamento, exceto aqueles rotineiros, como balança, estufa, agitador magnético, você tem também que informar o modelo e o fornecedor. Veja um exemplo. O etileno foi amostrado com seringa
e quantificado em cromatógrafo de gás. Modelo tal, de tal fábrica, essa fábrica fica em tal lugar. Porque veja bem que no futuro vão ter modelos muito mais avançados do que o seu, com precisão muito maiores. E o pessoal vai citar o seu trabalho, mas vai abrir o parênteses, mas ele usou o modelo HP 6890, que não tinha muita precisão. Então, é importante você dar essas informações, para que o trabalho fique bem em contexto, né, do que ocorria na época. Caracterização da amostra. Né? Vocês estão lembrados do caso do Pelé, né? Que o cara não soube caracterizar bem a amostra. Isso aqui é muito importante, uma boa caracterização da amostra, com base na qual nós vamos tirar uma conclusão. Então, vamos dar um exemplo aqui desse artigo que nós estamos usando como exemplo. Ele escreveu o seguinte: a amostra que ele usou foram 4 vacas lactantes, né? E ele apresenta aqui qual foi o cruzamento, né, que veio essas 4 vacas. Também fornece dados aqui da média, mais o desvio padrão do peso dessas vacas e dá outras informações que caracterizam a amostra que ele utilizou. E depois, quando ele apresentar a conclusão, você tem condições de voltar aqui, olhar, falar: será que com essa amostra ele poderia tirar a conclusão que ele tirou? Né? Nós podemos ser críticos, né? Conhecendo onde procurar essas informações. Bom, no caso de método, se você está citando um método novo que não foi publicado ainda, você vai ter que informar esse método detalhadamente. E esse detalhe deve permitir a outro pesquisador, treinado em laboratório, que repita esse método. Então, você já tem que pensar que alguém pode querer repetir o seu método. Então, dê os detalhes necessários para isso. Agora, se o método que você está usando ele já foi publicado, você pode citar a literatura. Né? Não precisa dar muito detalhe do método. Agora, tome cuidado. Por exemplo, será que esse método que você está citando só está acessível na língua portuguesa? Porque se tiver, é um problema. Porque poucas pessoas no mundo leem português. Então, neste caso, embora já esteja publicado, você vai ter que dar detalhes. Porque o pessoal não tem acesso a essa informação em português. Ou tem acesso, mas não sabe ler aquilo. Bom, quando o método já é publicado, você pode escrever algo como este aqui, ó. O boro foi determinado colorimetricamente pelo método da azometrina H, entre parênteses, Wolff 1974. Então, veja que nós colocamos aqui em verde alguns detalhes importantes do método, que quando o leitor bate o olho aqui, ele usou colorimétrico, entendi. Usou azometrina, eu sei qual método que é. Por quê? Se você não fizer isso, escrever dessa forma, o boro foi determinado de acordo com Wolff, e o cara não quiser ter uma noção de como é esse método, ele vai ter que parar a leitura do seu artigo, entrar no Google acadêmico, e também não vai encontrar, porque é um trabalho de 1974. Então, você está criando um problema, né? Então, dê algumas dicas do método que você usou. Bom, se o método foi modificado, você vai descrever as modificações que você fez e citar a literatura, né? De onde você obteve esse método. Bom, as variáveis dependentes. Nós vamos, no material e métodos, citar tanto as variáveis independentes
as independentes vão ser citadas primeiro, e depois nós vamos indicar quais são as variáveis dependentes, que são as nossas avaliações. Bom, a descrição das avaliações, o que eu faço também, porque pode mudar um pouco de revista para revista, é consultar a revista onde eu pretendo publicar, para ver como eles informam isso. Mas é uma coisa relativamente fácil, né, de você escrever quais foram os dados que você tomou. Por exemplo, nessa publicação aqui, ele escreveu o seguinte: as avaliações foram feitas como tal, tal e tal variáveis. Então, ele citou aqui 3 variáveis dependentes que ele avaliou. O importante é a gente primeiro citar as variáveis e só depois a gente detalhar variável por variável, seguindo a ordem em que você enumerou ela aqui na primeira frase. Então, no caso aqui, ele iria primeiro falar sobre esse Body Condition Score, BCS. Em seguida, iria falar sobre o Locomotion Score, e assim por diante. Então, não tente, ao mesmo tempo, falar da variável e querer explicar, né? Primeiro cite quais são as variáveis, depois explique uma por uma. É mais fácil a pessoa entender. Bom, a análise estatística geralmente é apresentada no final dessa sessão. Isso em qualquer área do conhecimento, eu acho que todos os artigos que eu vi até hoje, eles aparecem essa análise estatística no final. Em caso de você usar a nova análise de variância, os pressupostos foram atendidos. É uma coisa que a gente pode ver é se a revista, se o pessoal que publica lá, se eles de fato eles colocam esses pressupostos. Geralmente nas boas revistas, sim, né? Então, se você vê que a revista que você escolheu, o pessoal coloca os pressupostos que foi testado, né? Se há normalidade, se há efeito aditivo, se as variâncias são semelhantes, você vai colocar isso lá que você testou, né? Utilizando determinados testes, para ver se ela obedecia a essas pressuposições. Pode ser necessário. Veja no artigo modelo como escrever a análise estatística. Isso também eu faço muito. Né? Um artigo semelhante ao meu, que detalhe que ele dá ali sobre a parte estatística. Porque se aquilo foi aprovado, se eu seguir, né, aquela mesmo tipo de descrição, ou as informações que ele dá da parte estatística, eu também posso aprovar o meu, né, meu trabalho. Então, escreva algo semelhante ao que você vê no seu artigo modelo. Vamos dar um exemplo aqui nessa revista, como é que ele apresentou a análise estatística. Veja que é uma subseção, né? Que ele chamou de manejo dos dados e análise estatística. Então, quando você lê o que está embaixo, você vai ver que ele vai apresentar que ele usou a nova, né? Usou um quadrado latino 4x4. Os tratamentos dele vieram de combinações, de arranjo de 2 fatores. Ele utilizou um software, que é esse PROC GLS, que é do SAS. Mais adiante, você vai ver que ele diz que usou uma estatística descritiva, apresentando média, mais ou menos, erro padrão. Mas ele também usou uma estatística inferencial, né, em que ele apresenta o valor de P. Esse valor de P, gente, ele só vai dizer se se foi significativo um determinado fator. Mas se esse fator tiver, por exemplo, 3 níveis,
você vai ter que usar um outro teste para verificar onde está a diferença. Então, no caso aqui, ele usou essa comparação de médias pelo teste de Tukey. E ele informa isso também aqui na análise estatística. Ok, gente, vamos entrar agora na parte de introdução. Nós podemos até, se vocês tiverem alguma pergunta, podiam até deixar para o final da aula, que aí a gente já discute a parte de introdução e material e métodos junto. A introdução também é relativamente pequena. Bom, a introdução, a tendência hoje é que você resolve a introdução com 3 a 5 parágrafos. É uma tendência também de ser pequena essa introdução. Mas, logicamente, se for necessário, se é um experimento que você está usando, por exemplo, 3 fatores, né, 3 variáveis independentes, muitas vezes você vai ter que escrever na introdução sobre cada uma dessas variáveis independentes. E aí pode até te tomar 6 parágrafos, não sei. Mas, em geral, essa introdução ela corresponde aí a 10% do artigo. E como nós já falamos antes, o assunto ele começa de forma bem geral e flui em direção ao assunto específico do artigo. Por isso, a introdução é mais larga na parte de cima. Qual a função da introdução? Ela tem um objetivo principal de responder a essa pergunta. Por que você conduziu esse estudo? Então, essa é a pergunta principal aqui de por que nós escrevemos a introdução. Para isso, o fluxo de informações que você dá na introdução, ele deve caminhar do conhecimento geral que nós já temos para o conhecimento específico que nós queremos adquirir, que é o nosso estudo. É ali que nós queremos adquirir esse novo conhecimento. Então, esse é o fluxo de informações. Vamos ver agora um exemplo desse fluxo de informações. É um exemplo de uma introdução pequena, que tem os seus defeitos, ela não tem todos os elementos que nós geralmente usamos numa introdução, mas ela mostra muito claramente esse fluxo da informação, como é que ele caminha. Então, vejam, as plantas podem usar a luz solar como fonte de energia para fixar carbono. No entanto, nem todo comprimento de onda é igualmente eficaz em promover fotossíntese. Por exemplo, o verde da maioria das folhas sugere que os comprimentos de onda de aproximadamente 550 nanômetros são refletidos em vez de absorvidos. Por isso, esse comprimento de onda não deve promover muita fixação de carbono pelas plantas verdes. Ele continua. Durante a fixação ou a fotossíntese, oxigênio é liberado de modo proporcional à taxa de fixação de carbono. E aí você faz uma citação, que aqui é o local de citação. Logo, taxas relativas de fotossíntese podem ser determinadas pela monitoração das taxas de oxigênio produzidas ou pela monitoração das taxas de dióxido de carbono absorvidas. Neste estudo, nós monitoramos a produção das taxas de oxigênio para testar a hipótese de que comprimentos de ondas diferem na habilidade em promover fixação de carbono pela planta aquática Elodea canadense. Eu tirei desse livro, desse autor,
que é um livro sobre redação científica. Veja bem que eu senti falta de algumas coisas nessa introdução, né? Por exemplo, qual é a lacuna do conhecimento, que nós vamos ver daqui a pouco, que é importante na introdução, e também alguma informação sobre essa planta aquática, né? Qual a importância dessa planta aquática? Acho que isso deveria estar na introdução. Mas o objetivo aqui é mostrar o fluxo da informação, como esse fluxo caminha dentro do texto. E vocês veem que o início da introdução, nós apresentamos a fotossíntese de planta, quer dizer, bem geral. E no final, nós apresentamos o objetivo do estudo, em que nós temos uma planta em mente. E aqui ficou um objetivo específico, né? Esse é o objetivo do nosso trabalho. Então, nós terminamos a introdução falando sobre o nosso trabalho, geralmente apresentando objetivo ou hipótese, ou os dois. Repare que cada frase escrita ao longo da introdução leva o leitor, de forma bem lógica, para a frase final. Então, esse é o objetivo, né? Que a gente caminhe com o leitor desde daquela visão panorâmica ampla até o objetivo do nosso trabalho. Então, veja, as informações fornecidas ao longo da introdução, elas preparam o leitor para entender a hipótese e o objetivo do estudo. Na verdade, antes dele ler o objetivo do seu estudo, ou a hipótese do seu estudo, ele já tem a noção de qual é. E quando isso acontece, a sua introdução está boa. Então, gente, pensando nisso, uma boa estratégia que você pode usar para escrever uma introdução é começar a introdução escrevendo a hipótese ou objetivo. Por quê? Você escrevendo no papel, a minha hipótese é essa, o meu objetivo é esse. Então, começa de trás para frente, botando um texto que permita que você chegue na sua hipótese, que ele afunile de maneira lógica para a hipótese ou objetivo do seu trabalho. Bom, a estrutura da introdução, ela é muito objetiva, muito simples, mas, infelizmente, nos artigos que muitas vezes a gente lê em revista ruim, não seguem essa estrutura. E essa estrutura é muito lógica, né? Para mostrar por que nós estamos escrevendo aqui o trabalho. Em geral, a sequência da introdução é essa. Nós vamos mostrar para o leitor o que se conhece sobre aquele assunto sobre o qual nós estamos tratando. E começamos isso de maneira bem geral. E depois vamos especificando esse conhecimento. Bom, depois que nós apresentamos que é conhecido, essa é a parte maior da sua introdução, nós vamos mostrar o que é desconhecido, que é a lacuna no conhecimento. Quando você apresenta a lacuna no conhecimento, veja bem, você cria um espaço para a pesquisa. Por quê? Há uma lacuna, alguém precisa estudar isso. Então, vejam que aqui entra o objetivo do estudo. Então, o objetivo do estudo, você vai preencher, né? Tentar preencher essa lacuna. Então, essa estrutura é uma estrutura simples, mas que nem todos seguem, né? Principalmente em relação à lacuna. Então, quando eu pego um trabalho e não vejo a lacuna na introdução, eu fico na dúvida se o cara está querendo trabalhar em cima de uma novidade. Porque para trabalhar em cima de uma novidade em ciência, nós precisamos ter uma lacuna. Mostrar que aquela informação falta, né? Ela falta ainda no conhecimento.
Então, é muito importante isso. Em algumas áreas do conhecimento, a introdução também serve para a gente definir alguns termos usados no artigo. Bom, início da introdução. Vamos usar aqui este estudo que nós usamos anteriormente e vamos ver o início da introdução desse estudo. Eu vou até traduzir isso aqui, ó. Diversidade de recursos alimentares é importante na produtividade de ruminantes, especialmente na sua disponibilidade e valor nutritivo para suportar a produção e qualidade de carne e leite. E ele continua, né? Ele usa esse primeiro parágrafo para falar sobre esse assunto que é mais geral. Então, vem que ele está apresentando o que é conhecido de uma maneira bem geral, falando de alimento. Ainda não está especificando nenhum tipo de alimento, está falando em alimento em geral. Então, isso vai aparecer no primeiro parágrafo. Então, nesse início de introdução, nós vamos mostrar o que é conhecido dessa forma geral, para dar um contexto ao artigo. É muito comum nessa parte do conhecido, de forma geral, a gente mostrar a importância de alguma coisa. E foi o que ele utilizou no slide anterior. Ele falou: diversidade de recursos alimentares é importante. Então, ele está mostrando a importância disso. Em outros artigos, você pode ter a pessoa chamando a atenção para o problema geral que você está lidando com ele. Não um problema específico, porque o problema específico vai aparecer no final da sua introdução, lá no seu objetivo. Aqui é o problema geral. Bom, geralmente, nessa parte, nesse primeiro parágrafo, nós apresentamos fatos, quer dizer, coisas que já são bem conhecidas. E quando nós apresentamos fatos, nós usamos o verbo no presente. E neste caso, você pode incluir referências ou não. E essa decisão, muitas vezes, é do pesquisador ou da pessoa que está escrevendo. Pode ser que até durante a revisão, o revisor peça para você botar uma literatura ali. Ótimo, você coloca a literatura, não tem problema. Então, veja que na primeira frase do artigo anterior, ele escreveu diversidade de recursos alimentares é no presente. Importante, porque isso é um fato. Por causa disso que está no presente. Bom, vamos agora entrar no meio da introdução. Meio da introdução. Professor, Pois não. se você puder voltar um slide, a minha dúvida na introdução é justamente na questão da referenciação. Igual eu falo, você pode incluir referência ou não. Né, no corpo do texto não tem muito essa dúvida, mas na introdução sim, porque geralmente a gente já leu vários textos, vários artigos, e a gente está falando uma coisa mais de um artigo, mas mescla uma coisinha ali, e eu acho que essa parte é o mais complexo de referenciar ou não. Como que você conseguiria definir isso para mim mais certo, assim, na introdução? Vamos esperar terminar, porque eu vou voltar a falar sobre isso. Porque agora nós estamos falando apenas no início da introdução. Quando nós apresentamos o conhecido, o que nós conhecemos, de forma geral. Aqui nós usamos pouca referência. Ou você que decide que usa ou não. Mas nesse primeiro parágrafo, nós agora vamos entrar no segundo. Você vai ver que agora vai ser diferente. Então, espera um pouquinho. Quando a gente chegar no final da introdução, se a dúvida persistir, eu volto a comentar isso. Que Combinado, a obrigada. gente vai falar sobre isso. Então, o meio da introdução é a partir aí do segundo parágrafo. O terceiro parágrafo também eu vou considerar como meio da introdução. Então, usando esse trabalho como exemplo,
Olha o que ele escreveu. Apenas botei o início do segundo parágrafo. Então, nesse segundo parágrafo, ele escreveu o seguinte: os fitonutrientes ou componentes secundários da planta podem influenciar a fermentação e a população microbiana do rumen. E segue escrevendo sobre fitonutrientes. Então, veja, ele partiu do primeiro parágrafo falando de alimento em geral, agora ele já está falando sobre um alimento específico, que é citado no título do artigo. Então, veja que agora ele já começou a falar sobre aqueles temas que estão incluídos no artigo. Então, ele afunilou um pouco o assunto, né? Saiu do geral, já está entrando mais no específico. E nesse segundo parágrafo, ele dedica apenas a fitonutrientes. Então, ele fala do que é conhecido, mas agora ele já afunilou um pouco mais. E aqui, a partir daqui, as citações são necessárias, né? Porque agora você já está falando de elementos importantes do seu trabalho. Por isso que o fitonutriente está lá no título. Bom, seguindo essa introdução, considerando ainda meio da introdução, o terceiro parágrafo dele foi sobre essa espécie, que se faz silagem com ela. Então, ele gastou todo o terceiro parágrafo dando informação sobre essa espécie, né? Mostrando a origem dela, mostrando quanto que ela tem de proteína, quanto que ela tem de tanino, qual a produtividade de matéria fresca dessa silagem. E vejam que essa flemíngea também está no título do seu estudo. Então, ele já está falando daqueles elementos que já têm importância no seu estudo. Então, novamente, aqui as citações são importantes. Então, ele está falando ainda sobre o que é conhecido e agora especificamente sobre esta espécie. Bom, aqui no meio da introdução, que nós consideramos o segundo e o terceiro parágrafo, é um assunto mais específico que o primeiro, né? A gente nota aqui isso. E é aqui que a gente fala sobre o estado da arte, sobre aqueles assuntos que nós estamos tratando no nosso artigo, que são aqueles fitonutrientes e aquela espécie de forrageira. Na abordagem do assunto mais específico um pouco, que é esse segundo e terceiro parágrafo, nós colocamos a referência no final da frase ou do argumento, ou após cada argumento. Né? Por exemplo, se a gente quer falar, a variável X aumentou a variável Y, e quer falar que foi um autor que falou isso. Então, você fala que aumentou e no final da frase você coloca os autores. Agora, se você quer montar uma frase em que você quer falar, determinados autores verificaram isso, aí você cita os autores. Mas outros autores verificaram aquilo. Aí você cita outros autores. Quer dizer, na mesma frase tem local que você citou os autores que pensam em grupo, chegaram a conclusão iguais, e na outra parte da frase você cita os autores que chegaram a conclusão diferente. Então, tentem botar mais isso no final da frase ou após cada argumento. Agora, se determinado estudo é muito relevante, quer dizer, foi um estudo parecido com o seu, que você seguiu muito o que ele fez, então é um estudo considerado relevante. Você pode referenciar esse estudo no início da frase, né?
segundo fulano, em 1984, verificou tal e tal coisa. Você pode, para chamar atenção para aquele artigo. E vejo que quando você faz isso, nós já estamos próximo de enunciar a lacuna no conhecimento. Vocês vão perceber quando vocês lerem os artigos. Quando ele usa isso, né? Nem todos usam esse autor no início da frase. Mas é bom vocês guardarem. Põe no início da frase para chamar a atenção desse artigo em relação aos outros. Bom, nós vamos usar aqui o verbo no passado. Ou no present perfect tense, que seria, por exemplo, have reported. É um present perfect tense. São as formas verbais mais usadas nesse meio da introdução. Bom, vamos falar sobre a literatura e sobre a citação. Selecione literatura sobre o assunto para justificar o estudo. Porque na introdução você está justificando por que você fez o estudo. Mas como nós escolhemos essa literatura? Muitas vezes, nós temos 10, 15 literaturas que falam a mesma coisa, e entre elas, como é que eu vou escolher? Bom, a primeira coisa, gente, escolher literatura de boas revistas. E entre as boas revistas, aquelas literaturas que são mais mencionadas, que o pessoal usa como base de muitos trabalhos. Então, aquela literatura é importante que você cite. Outra coisa é citar também os trabalhos pioneiros. Né? A primeira pessoa que conduziu aquele tipo de trabalho, também muitas vezes é interessante você citar, dar crédito a esses autores. E em algumas situações, quando você quer mostrar que determinada técnica ela é usada até hoje, nos dias de hoje, você pode citar também uma literatura recente, por exemplo, de 2021. Aí o leitor percebe, né, que aquilo está sendo usado até hoje. Então, há várias técnicas aí, estratégia de você fazer uma citação. Mas é importante que sejam citações de boas revistas. Porque em boas revistas, gente, a peneira é bem fininha. Quando você manda para uma revista de alto fator de impacto, os revisores são ótimos, são os melhores daquela área. Ele só vai deixar passar artigos bons. Por isso que nós citamos essas boas revistas. Agora veja o seguinte, eu botei em inglês they say e não he says ou she says. O que quer dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, a ciência é feita com eles, com trabalho de muitos, e não com trabalhos individuais. Isso é importante. Um trabalho não diz muito, mas quando você pega vários que dizem a mesma coisa, aí sim, você tem um suporte bom. Então, they say é importante. Eles dizem. Escreva frases seguidas de referências. E essas frases que você for escrever, escreva frases argumentativas e não frases descritivas. O que eu chamo de frases descritivas? É aquilo que o estudante, principalmente o de mestrado, faz. Na introdução dele, você vai ver o seguinte: ele vai escrever assim. Os autores X estudaram tal coisa e verificaram tal coisa. Os autores Y estudaram tal coisa e verificaram tal coisa. Os autores Z estudaram tal coisa e verificaram tal coisa. É descritivo, você está descrevendo trabalho por trabalho.
Imagina o tamanho da introdução se você for agir assim para escrever um artigo científico. No artigo científico, a nossa escrita é argumentativa. Nós temos que entender o trabalho do X, do Y e do Z. Quando a gente entende bem esse trabalho, nós escrevemos uma frase, ou no máximo duas, para explicar que novo conhecimento eles trouxeram. Então, por exemplo, o aumento da variável X diminui a variável Y. Entre parênteses, autor X, Y e Z. Por quê? Porque todos os três verificaram isso. Isso que é escrever argumentativamente. É difícil? É. Mas nós temos que começar a escrever assim para poder aprender. Senão, nós vamos continuar naquele descritivo, de autor por autor. E como nós dissemos, a ciência é feita por vários autores, né? E não apenas por trabalhos individuais. No final da introdução, veja aqui como é que foi escrito nesse artigo. Veja que ele começou a frase com however. Por quê? O que ele escreveu antes de however? Ele escreveu o que se conhecia sobre o assunto. E agora ele usou um however porque ele vai escrever o que é desconhecido. Então, esse however vai mostrar uma oposição, né? Vai indicar uma oposição, porque em seguida ele escreve: não há trabalho sobre a utilização da flemíngia em relação a isso e aquilo. Não importa aí o que está escrito. Então, esse however está indicando para o leitor que ele vai entrar na parte da lacuna no conhecimento. E vejam que logo depois desta frase, ele começa uma frase com therefore, que quer dizer portanto. Quer dizer, a partir dessa lacuna do conhecimento, ele vai verificar, ele vai indicar qual que é o objetivo do trabalho. E vejam que esse objetivo que ele vai indicar está muito ligado com a lacuna que foi explicitada anteriormente. Então vejam, ele introduz o desconhecido quando ele escreve: no entanto, não há estudo sobre. E ele introduz o objetivo do trabalho quando ele escreve: portanto, este experimento visa, e ele visa geralmente a gente ocupar esse espaço da lacuna. Bom, vamos falar um pouco sobre lacuna para a gente entender. Em inglês, a lacuna é o gap. É marca de roupa também, mas significa lacuna. A lacuna, logicamente, nós, quando fazemos o nosso projeto do artigo que a gente vai publicar, a gente já coloca essa lacuna, né? A gente mostra, com base na revisão de literatura, que falta uma informação. Então, essa é a nossa lacuna. Então, informe o que pesquisadores ainda não fizeram, é uma lacuna, ou como as pesquisas desses trabalhos anteriores, como elas são incompletas, como elas são imprecisas, ou mesmo como elas são erradas. Tudo isso justifica um novo trabalho. E a gente pode considerar como lacuna, justificando o que nós estamos fazendo. Introduzindo a lacuna. Então, nós vimos no exemplo anterior que ele introduziu a lacuna com however. Podemos introduzir com but,
Tem outras formas também, vocês vão ver nos estudos, inclusive aqueles que vocês vão fazer como prova, né? Vocês me informem onde está a lacuna do conhecimento. No caso, pode estar poucos estudos têm uma forma de lacuna, ou então o que não é entendido é se, e aí por diante. Ou então, embora estudos prévios tenham abordado tal coisa, nenhum ainda abordou isto. Também está indicando uma lacuna. Então, tem várias formas de você indicar a sua lacuna no artigo. Então, essa lacuna ela vai estar perto do objetivo do estudo, anterior ao objetivo do estudo. Bom, vamos mostrar agora alguns exemplos de como abordar o presente estudo. Porque o presente estudo é a informação mais específica que você dá na introdução. Nós vimos que começamos de uma maneira bem geral e afunilamos até o assunto do presente estudo. Então, como nós abordamos o presente estudo? Existem algumas maneiras, né? Veja que neste estudo aqui, está em azul a revista onde nós tiramos, eles escreveram o seguinte: nosso objetivo foi testar a hipótese de que raízes contribuem mais para o carbono do solo que a igual quantidade de resíduos da parte aérea. Então, gente, está muito claro aqui, né? Qual que é o objetivo do trabalho dele. Veja esse outro. O objetivo do presente estudo foi determinar o mecanismo inicial de resposta do azevém perene ao fósforo. Então, o objetivo dele aqui é determinar mecanismo. Nós já vimos no nosso curso o que é mecanismo, né? Nesse outro estudo aqui, ele já tem vários objetivos. Então, ele vai enumerando, né? Os objetivos desse estudo foram: primeiro, desenvolver tal coisa. Segundo, comparar tal coisa. Então, vejam, gente, que é comum nos objetivos usar esse verbo no infinitivo. Determinar, comparar, desenvolver, avaliar. Só não pode usar o verbo estudar, né? Porque estudar é muito geral. Qualquer trabalho que nós fazemos, qualquer artigo, nós estamos estudando alguma coisa. Então, a gente deve evitar esse verbo estudar. Agora, um erro muito comum que se comete quando a gente põe objetivo é a pessoa escrever no lugar do objetivo material e métodos. Não sei se vocês já perceberam isso. O objetivo é testar 4 doses de nitrogênio. 4 doses é o que você usou no material e métodos, mas não é isso o seu objetivo, né? Sobre determinada coisa. Então, gente, nós temos que saber separar, né? Objetivo é onde nós queremos chegar. E veja bem que quando nós colocarmos a conclusão no final do trabalho, ela tem que ter uma relação íntima com o objetivo do trabalho. Então, antes de enviar um trabalho para a revista, né, confira o objetivo e confira a conclusão. Veja se elas estão harmonizadas. Mas a gente vai voltar a falar nisso. Final da introdução. Depois do objetivo, você vai encontrar em alguns trabalhos eles também apresentando o plano de ataque. Então, vem o objetivo e em seguida o plano de ataque. O que é plano de ataque? É como ele pretende alcançar o objetivo. Vocês vão ver trabalho desse jeito. Eu vou mostrar um aqui que foi publicado na PAB da Embrapa. Ele escreveu o seguinte: o objetivo foi avaliar os indicadores fisiológicos da interação entre déficit hídrico e acidez do solo, por meio da avaliação dos teores de solutos compatíveis e do crescimento inicial de plantas jovens de cana-de-açúcar. Então, vocês estão vendo
que inicialmente aqui nas letras brancas, ele colocou o objetivo mesmo. Mas em seguida, ele mostrou o plano de ataque. Ou seja, como ele vai chegar a esse objetivo. Então, o que ele fez aqui foi dar alguma informação que vai estar no material e métodos de forma mais detalhada. Então, você vai ver isso em alguns artigos. Então, a frase em verde, ela cria uma interface com o material e métodos do artigo. E o material e métodos vem logo em seguida à introdução. Então, você cria essa interface entre introdução e material e métodos, apresentando esse plano de ataque. Bom, a sequência da introdução, acho que aqui dá para a gente enxergar bem. Vocês já imaginam que essa parte vermelha é a lacuna que há no conhecimento. Né? Está faltando aqui informação. Então, o que nós fazemos na introdução? Primeiro, demarcamos o território do que é conhecido. Então, nós começamos lá do mais geral e vamos nos aproximando da lacuna. Então, esse é o primeiro passo. É o passo mais longo, né? Apresentar o que é conhecido. Em seguida, você vai apresentar essa lacuna, que é o desconhecido. E o objetivo do seu estudo é como o seu estudo se encaixa nessa lacuna. Você está querendo fechar toda essa lacuna ou apenas parte dela? Isso aí você vai informar no objetivo do seu estudo. Então, essa é uma forma da gente ver a sequência da introdução. Outra forma, baseada naquele triângulo, a gente começa a introdução de forma bem ampla, mostrando a importância do tema ou o problema na forma mais geral. Em seguida, nós fazemos a revisão de literatura daqueles elementos importantes do estudo, que inclusive a palavra já está no título do nosso artigo. Então você começa a comentar, a fazer uma revisão sobre aqueles elementos. Que no nosso caso, do exemplo que nós demos, foram os fitonutrientes e foi aquela silagem, né, da planta usada para silagem. Depois dessa revisão, nós terminamos a parte de conhecido e apresentamos o desconhecido, que é a lacuna. E a lacuna permite que a gente escreva o objetivo. Então, nós vamos do geral para o específico. Então, veja que nós demarcamos o território, indicando o quê? O que nós conhecemos. E aqui nós usamos referência, principalmente na revisão de literatura. Aqui tem que ser muito bem selecionada a literatura mais adequada para isso, a literatura mais importante para ser colocada aqui. Bom, com a lacuna você vai criar o espaço para a pesquisa. Com um desconhecido. Então, aqui apresentamos o desconhecido. E o objetivo ocupa o espaço que é criado. Né? Ao você apontar a lacuna, você cria um espaço. Então, você vai ocupar com o objetivo, que é aquilo que você quer conhecer. Então, veja que nós começamos a introdução com abordagem bem geral e depois apresentamos uma abordagem mais específica. Ok, gente, é isso que eu tinha que apresentar sobre material e métodos e introdução. Eu fico à disposição para as dúvidas que tiverem. Quem que tinha perguntado antes? Eu não sei se eu cheguei a tirar a dúvida.
Foi Foi a eu, Tami? professor, foi aham.